Quando foi a última vez que você se ofendeu com alguém? Como a ofensa opera no seu interior? Você já parou para pensar que quando nós interiorizamos a ofensa, quando você pega a ofensa, joga para dentro do seu coração, quando permitimos nos sentir ofendidos, sim, é a nossa permissão. O sentimento de ofensa é uma permissão do homem. Você permite que esse sentimento entre no seu coração. Mas você já reparou que quando isso acontece, as nossas forças, a nossa alegria e a nossa paz espiritual diminui? Faz sentido para você? Sim, porque nessa noite eu quero falar de uma isca. Eu quero falar da isca de Satanás. Dia a dia, na maioria das vezes, sem nos apercebermos, de forma sutil, de forma imperceptível muitas vezes, nós somos pegos nessa isca de Satanás, chamada ofensa. Eu não sei se você já teve a oportunidade em algum momento de ir pescar. Eu nunca tinha ido pescar. Enquanto meu pai era vivo, eu nunca tinha ido pescar. Meu pai faleceu e eu me propus a viver essa experiência com o meu irmão. E em determinado momento começou a se falar das iscas, porque precisamos comprar as iscas, porque precisamos providenciar as iscas. Bom, sim, eu sei que para pescar você precisa de isca. Eu não sabia que cada peixe tem um paladar particular. A coisa é meio gourmetizada, né? Que tinha caranguejinho, tinha umas minhocas fedorentas, asquerosas. Fato é que o propósito da isca é atrair o peixe. O propósito da isca é chamar a atenção do peixe. Só que o que o peixe não sabe é que uma vez que ele engole a isca, o seu final é a morte. Você pode falar, pastor, mas tem muita gente que pesca e solta. Mas isso é coisa corriqueira, isso é exceção. Quem pesca quer trazer para comer, para consumir. O objetivo da isca é atrair o peixe, para fisgá-lo. E como consequência, levá-lo à morte. Uma das estratégias do diabo é fazer com que o sentimento de ofensa entre nos nossos corações. E sabe o que provoca? Ele começa a corroer as nossas relações, vai afastando a confiança, gerando sentimentos de ressentimento, mágoa e ódio. Sim, quando nós interiorizamos a isca de Satanás, esse conceito vai ficar gravado no seu coração. Porque todas as vezes que você sentir algo te levando a esse sentimento, você vai se lembrar, isso é uma isca de Satanás. Pessoas ofendidas têm dificuldades de confiar, dificuldades de amar e dificuldades de receber amor. Por isso, o sentimento de ofensa, como consequência imediata, provoca divisões, contendas e também esfriamento espiritual. Quem se deixa ofender, geralmente, se torna um ofensor. Quem aceita a isca de Satanás, interioriza a ofensa, traz a ofensa para um ambiente particular, logo está refletindo o sentimento de ofensa, mas se tornou um ofensor. Os ambientes onde a ofensa se instaura se tornam áridos, desérticos de sentimentos construtivos. Onde existe falta de maturidade emocional e espiritual, a ofensa cresce e floresce. É contraditório, porque como sentimento, nos aspectos da conexão social, provoca aridez, distanciamento, afastamento. Mas nos aspectos do sentimento negativista, do sentimento ruim, de maldade, de revolta, de dor, de lamento, floresce com muita rapidez.
Muitos se sentem ofendidos diante da menor oposição, diante do menor confronto de ideias, e muitos não entendem que isso muitas vezes é um processo divino na nossa construção. Deus está querendo, sabe o que? Quando coloca um ofensor na sua frente, no seu caminho, Deus está querendo criar em você maturidade. Deus está querendo engrossar teu couro. Há uma hipersensibilidade nos dias atuais. Há uma hipersensibilidade nas relações interpessoais, de maneira que pelo menor toque de desconforto, de oposição, as pessoas já estão vivenciando dor e sofrimento. E infelizmente a igreja não está imune de vivenciar essa realidade. É um tempo para vivenciarmos através desse confronto. A palavra está nos confrontando. Se estamos amadurecendo, se vivemos hoje um tempo de maturidade, ou ainda somos infantis, ainda somos com comportamentos disruptivos, porque bastou assinalar a isca de Satanás e nós estamos a introduzindo no coração. Ofensores existem e sempre existirão. Pessoas ofendem intencionalmente ou sem intenção, mas receber, introduzir, capturar, como peixe que vê a isca e se deixa fisgar, é uma decisão pessoal. É exclusivamente de sua competência o que você está fazendo com a ofensa, ou o que você fará com a ofensa. Sabe por quê? Porque ela é uma realidade. Ela é uma realidade no passado, porque muitos hoje trazem no coração, porque já engoliram essa isca no passado. Muitos estão engolindo ela hoje, e muitos podem vir a engoli-la no futuro. Sempre será a partir da sua decisão. Uma das mais eficientes vacinas contra a ofensa, sabe qual é? Identidade espiritual. Identidade espiritual. Quando você conhece a sua identidade espiritual, sabe quem você é diante e para o Senhor, e como Ele, Deus, te vê, recusar o sentimento de ofensa não é difícil. Mas vamos para um exercício prático. Vamos para um exercício prático. Porque de certa forma, nos dias atuais, muitos que estão dando exposição à sua vida, estão sendo muitas vezes atacados pelas suas postagens ou pelos seus posicionamentos. Temos aqui candidatos que devem estar enfrentando isso. Nós estamos vendo isso de uma forma ostensiva nas mídias sociais. Estão falando de você? Estão falando sobre você? De alguma forma, você está incomodado porque falaram algo sobre você? Vou dar um exemplo, e vou chamar esse exemplo para mim, vou nem terceirizar. Pastor Renato é um homem desonesto, não paga ninguém, compra, parcela e não paga. Duas possibilidades. Primeira, isso é uma verdade. Eu fui confrontado com a verdade. Sim, eu sou desonesto, eu não pago ninguém. E diante da verdade eu faço o quê? Qual a argumentação diante da verdade? Então qual é a decisão daqueles que estão sendo confrontados com a verdade? Humilhe-se, arrependa-se e se reposicione. Se estão falando a verdade, você vai se ofender. Por quê? Se é a verdade. Agora, segunda possibilidade, e no meu caso, declaro que é fato concreto: não é verdade. Não é verdade, não sou um homem desonesto.
não compro e não pago, não faço isso. Mas estão falando que eu sou, mas eu não sou. Então não é sobre mim, não me diz respeito, porque eu vou pegar essa isca de uma mentira, essa isca de uma inverdade, introduzir no meu coração e me deixar ser dominado, entregar a chave das minhas emoções para quem muitas vezes eu nem conheço. Minha mãe não é mais viva, mas se minha mãe fosse viva e você a procurasse, com certeza ela teria algo para falar sobre mim, porque ela me conhece. Eu não sou um homem perfeito, mas está aqui minha esposa. Quer conhecer meus defeitos? Ela os conhece, e quando ela os apontar de forma que são verdadeiros, não posso me sentir ofendido. É verdade, eu me calo. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente preocupada com reputação. Sabe o que é reputação, igreja? Reputação é o que estão pensando sobre você. Reputação é a preocupação que nós temos daquilo que estão pensando a nosso respeito. Aí eu te pergunto, para trazer paz para o seu coração, para trazer sanidade para a sua existência, que controle você tem sobre aquilo que as pessoas falam, particularmente num cenário como o nosso, em que as mídias sociais estão aí, e as pessoas encontram lugar de fala, de forma tranquila, sem oposição, e você está preocupado com a sua reputação, com o que estão falando sobre você? Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te agraciar com uma verdade. Tira essa preocupação do seu coração, porque em algum momento, de alguma forma, vão estar falando sobre você. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre aquilo que as pessoas estão falando. Não se preocupe, sempre vai ter alguém lançando a isca de Satanás na sua frente. Mas ao invés de você ter a preocupação com a sua reputação, mas se você assim tiver, ao invés de pensar o que os homens pensam a seu respeito, eu quero te convidar a uma reflexão profunda e sincera. Pense, se preocupe na verdade, não com o que os homens pensam sobre você, se preocupe com o que Deus sabe sobre você. É muito diferente. Sobre o que Deus, que tudo vê, sobre aquele cujos olhos passeiam sobre a terra, acompanhando a vida dos bons e dos maus, Ele te conhece. Então, não se preocupe com a sua reputação, se preocupe em saber, em conhecer a Deus, e responder para o seu coração: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você diante de Deus, que tudo sabe e tudo vê? É muito diferente do que se preocupar com a reputação. Quem é você? Qual é a sua identidade em Cristo? É só isso que importa. Mas eu quero elencar alguns estragos que a ofensa provoca em nós. O primeiro deles, matar sonhos. Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quem sabe de quem eu estou falando aqui? Quem sacou aqui? Quem é esse personagem? De quem eu estou falando? José. José, que pelos seus irmãos identificado como o sonhador. Mas sabe o que aconteceu com José? Ele teve sonhos. O Senhor deu sonhos a ele. E eu quero perguntar a você: quais sonhos você teve na vida que não foram realizados, porque em algum momento você engoliu a isca de Satanás? Quais sonhos foram descartados, foram frustrados,
na sua vida, porque você pegou a ofensa em algum momento da sua vida e colocou dentro do seu coração. Você aceitou essa ofensa e ela matou esse sonho. José vivia ali na casa do seu pai, Jacó. José vivia debaixo de proteção familiar. Mas um dia ele teve sonho. Um dia ele teve um sonho que eles estavam colhendo o trigo. E o feixe de trigo de José se posicionou. E os feixes de trigo dos seus irmãos fizeram um círculo. E os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam até ele. Gente, é só um sonho. Aquilo foi um sonho que Deus deu para José. Deu um outro sonho. Agora, sol, lua e as estrelas se inclinavam diante de José. Colocou o pai e a mãe no contexto desse sonho. Gente, era só um sonho. Mas sabe o que aconteceu? Os seus irmãos, ao ouvirem essa narrativa, você está querendo dizer que nós vamos te servir? Você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? O que eles fizeram? Pegaram ofensa de um sonho de um garoto, de um jovem inocente, capturaram aquilo para o coração, e aquilo gerou desejo de morte. Aquilo desejou no coração deles matar o seu próprio irmão. E se você conhece a história de José, quando seu pai fala para ele, vai lá ver como é que estão seus irmãos, e ele inocentemente vai. O texto que nós lemos é quando os seus irmãos veem ele vindo, chegando ao longe. Ah, lá vem o sonhador. Agora é a nossa oportunidade. Agora, aquela isca que nós capturamos, a ofensa que nós introduzimos no coração, por conta daqueles sonhos absurdos, vamos acabar com esses sonhos, e vamos matá-lo. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Nem José, nem seus irmãos talvez tivessem a dimensão de que aqueles sonhos eram sonhos de Deus. E os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus sobre sua vida, mesmo que um dia você capturou a ofensa, retardou, eliminou a perspectiva desses sonhos, eles podem ser revividos, eles podem ser reativados, porque Deus não tem plano B para a sua vida. Como você agiria em relação a José e aos matadores de sonhos? Ainda há sonhos seus que podem ser revividos se você ejetar, rejeitar, mudar o seu coração e tirar dele a isca de Satanás. Será que não terão sonhos que voltarão a fazer os seus olhos brilharem, a se reconectarem com o propósito divino? José foi vendido como escravo. Uma caravana dos ismaelitas estava passando. Benjamim falou, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Ele sai da casa do pai, da proteção paternal, e vai ser escravo no Egito. Ali ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ali ele é um escravo, mas Deus estava com ele. Havia sonhos. E sabe o que acontece com José? Em momento algum, diferente dos seus irmãos, que apenas pelos sonhos se deixaram sentir ofendidos, José, vendido como escravo, subtraído da casa dos pais, vendido como escravo, agora trabalhando escravizado numa terra que não lhe pertencia, que ele não conhecia. Em momento algum você verá esse jovem colocando a isca de Satanás no coração, se sentindo ofendido. Porque fosse isso uma realidade, quando ele estava na casa de Potifar, um oficial do rei, do faraó, a mulher de Potifar começou a dar mole para ele, começou a seduzi-lo. Ele era um jovem bonito, estava longe da sua família. Aqueles sonhos que ele tinha, que ele teve, cadê a realização desses sonhos?
E ele, se tivesse aceitado a ofensa e colocado a ofensa no coração, ele poderia ter dito para si mesmo: quer saber? Minha vida acabou. Cadê os sonhos de Deus para minha vida? Cadê os propósitos de Deus para minha vida? Quer saber? Eu vou levar a vida, vou me deitar com essa mulher, vou aproveitar a vida. Mas ele não fez isso. Ele não permitiu que a ofensa dominasse o seu coração. Se ele tivesse feito isso, a morte, o aprisionamento, toda a desconstrução de um propósito divino teria vindo sobre sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque no final da história de José, quando, lembram da história? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, ou seja, 7 anos de muita fartura. Ele interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de muita fartura, e na sequência 7 anos de fome intensa. E ele deu uma estratégia para Faraó, e Faraó falou: não tem gente mais inteligente no reino, capaz de gerenciar essa crise. Ele será o maior no reino, acima dele só eu. Elegeu o governador de todo o Egito. E há um momento na história de José que os seus irmãos se apresentam até ele, e ele se revela para os seus irmãos: eu sou José, o vosso irmão. Meu Deus, o que fizemos? Nós demos vazão a nosso ódio, nós engolimos a isca de Satanás, agora chegou a consequência, seremos mortos. Olha o comportamento de um homem que não permite ser dominado pelas suas emoções. Comportamento de um homem que não engole a ofensa, a isca de Satanás. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Estão entendendo? Ao invés de entrar a ofensa, entrou o propósito. Ao invés de entrar a isca de Satanás, a certeza do que Deus queria fazer com a sua vida. Mas a ofensa também provoca ódio, frustração e rejeição. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Quem sabe de quem eu estou falando? De Davi. De Davi. A história de Davi é a história de um jovem pastor que foi eleito por Deus para suceder Saul. Deus fala com Samuel: Samuel, vai para a casa de Jessé, pega um dos filhos de Jessé, que eu vou te mostrar, e unge ele, porque ele será o rei que vai substituir Saul. Você lembra da história de Golias? O grande momento de Davi, quando ele vence aquele gigante, como prêmio, como recompensa, ele se torna genro do rei. Mical, filha de Saul, lhe é oferecida. Ele é conduzido agora, ao invés do pastoreio das ovelhas, ele vai para a vida palaciana. Ele vai agora conviver com um novo pai, com um novo mentor, com o rei de Israel. E tudo ia muito bem. Tudo ia muito bem. As coisas estavam bacanas para Davi. Até o dia que Saul se sente ofendido contra Davi. Deixa esse sentimento invadir seu coração. Passa a odiar e desejar a morte daquele jovem. E sabe como é que isso começou? Com uma canção. Um sonho foi suficiente para despertar o ódio dos irmãos de José. Agora uma canção.
Só uma canção foi suficiente. Foi a isca de Satanás para Saul mudar o seu coração. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado. Ofensa provoca irritação. Com esse refrão. E aborrecido disse: ofensa provoca aborrecimento. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que lhe falta mais, senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Gente, era só uma canção. E Davi não encomendou essa canção. Ele não chamou um compositor. Ele não pagou para alguém compor essa música e diga: olha, faça uma música aí, um jingle, que evidencie que eu matei mais do que Saul. Foi algo espontâneo. Ambos saíam às lutas e batalhas. Ambos, lado a lado, espada com espada, conquistavam vitórias para o reino. Um não era inimigo do outro. Era só uma canção. Mesmo assim, o rei, que deveria ser revestido de sabedoria, um rei, um governante, um prefeito, um governador, tem que ser sábio nas suas decisões, tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado. Bastou uma canção, uma música cantada para as mulheres, para que Saul mordesse a isca de Satanás e deixasse a ofensa modular as suas emoções. E sabe o que acontece com Davi? Da mesa do rei, ele vai para as cavernas do deserto. Da mesa, da vida palaciana, agora ele era fugitivo. Agora ele se escondia nas cavernas. Agora ele morava nos desertos, fugindo da ira de Saul. Um homem que, por conta de uma música, mordeu a isca de Satanás. Davi tinha muitas justificativas para se sentir ofendido por Saul. Ele não fez, ele não provocou aquilo lá, ele não foi agente ativo daquela situação. Então ele poderia, em algum momento, ter se sentido injustiçado. Quer saber, esse rei é louco. Quer saber, esse rei não merece o reino. Quer saber, o que ele está fazendo comigo é uma injustiça. Tomara que ele morra. Eu vou relatar para você agora o comportamento de um jovem, a qual foi derramado o óleo de unção para ser rei sobre Israel, que saiu do conforto e do cuidado de um pai, de um novo pai. Saul se tornou para ele um novo mentor. Do conforto da vida palaciana, da amizade de Jonatas, filho de Saul, agora vivia escondido nas cavernas. Eu vou revelar para você o coração de um jovem que não permite que a ofensa entre em seu coração. Já Davi poderia ter facilmente matado Saul, mas Davi sabia que Deus tinha estabelecido um propósito, tanto para a sua vida quanto para a vida de Saul. E Davi não tinha dúvidas com a sua identidade espiritual. Ele soube esperar. E nesse tempo, em momento algum, assim como José, permitiu que a ofensa entrasse no seu coração. Você tem alguma ofensa hoje no seu coração? Como essa ofensa, como essa isca de Satanás que lhe foi apresentada e você capturou, como ela tem desviado você dos propósitos divinos para a sua vida? Vejam que a ofensa tem poder para anular até uma unção derramada sobre sua vida. Saul recebeu como ofensa as canções que enalteciam as vitórias de Davi, e isso o afastou totalmente dos propósitos de Deus. Davi, por sua vez, rejeitou as ofensas de Saul, e isso o aproximou dos propósitos de Deus. Pegou a isca de Satanás
engoliu. Que ofensa, que ultraje. E foi se afastando da comunhão e dos propósitos de Deus. O outro, perseguido, injustiçado, fugindo, tratado como um pária, como um malfeitor, como um bandido, em momento algum recepcionou a ofensa no seu coração, e isso fez com que ele se aproximasse mais do propósito de Deus. Houve uma segunda oportunidade que Davi teve para matar Saul. Deus trouxe um sono profundo sobre os soldados de Saul que tinham saído para tentar capturar Davi. Mas a noite veio e eles tiveram um sono profundo. E aqueles soldados em volta do rei Saul dormiam um sono profundo, a ponto de Davi e Abisai, o seu lugar-tenente, o seu escudeiro, seu homem de confiança, conseguirem andar em meio àqueles homens. Aquele texto que nós relatamos fala desse momento, quando Saul corta o manto, quando Davi corta o manto de Saul. Mas nesse momento, sabe o que Abisai fez? Olhou o rei dormindo, falou: Davi, dá ordem, eu cravo a lança nele, não precisa duas estocadas, é uma só, e acabou o problema. Davi, libera, que eu acabo com a vida de Saul. Você sabe o que Abisai estava fazendo? O que muitas vezes eu e você fazemos. A ofensa não era de Abisai, a ofensa era de Saul contra Davi, tinha nada a ver com Abisai. Ele estava pegando a ofensa de terceiros, ele estava capturando a ofensa que estava sendo lançada contra Davi e tomando para si, coisa que muitas vezes acontece, particularmente no contexto da igreja. Uma das formas de amar é a exortação. A palavra de Deus diz que se nós não fôssemos exortados pelo Senhor, deveríamos nos considerar como os bastardos. Quem não tem pai, não tem disciplina sobre si. Mas a vida prática da igreja, quando os abisais se levantam, é quando um pastor, quando um líder, quando um ministro, amorosamente, porque a minha recomendação, na verdade a minha determinação e a minha conduta particular, não exorte ninguém se você não estiver imbuído de amor. Se você vai falar com alguém para exortá-lo, mas você está vencido pelas suas emoções, se você mesmo já introduziu a isca de Satanás no teu coração, se aquiete, não vai fazer nada, porque você não tem controle sobre suas emoções. Mas a exortação é uma manifestação de amor, e às vezes, raramente, mas acontece, você vai exortar a vida de uma ovelha, é com ela, o tratar é com ela, o cuidado é com ela, a preocupação é com ela, é a vida dela que está passando por um processo que chama a atenção da paternidade espiritual, e numa manifestação de amor, você vai cuidar dela. Mas às vezes você precisa exortar. Aí se levanta os abisai, levanta pai, levanta mãe, levanta tio, levanta namorado, todos os abisais da vida se levantam, tomam ofensa para si, aquilo que não deveria ser considerado sequer como ofensa, porque é manifestação de amor. A ofensa só terá efeito se você decidir aceitá-la. Se você morder a isca, é como o veneno. O veneno é mortal. Tem veneno nessa caneca? Veneno mortal. Eu sei que tem veneno, mas ele está ali, contido. Todo o seu potencial de morte está contido. Mas eu posso tomar a decisão e tomar o veneno. A ofensa é como o veneno, tem o poder de te matar, mas só mata se você tomar. E eu quero te perguntar: quanto veneno você está disposto a tomar
até morrer. Quantas doses de um veneno chamado ofensa você está disposto a tomar até que a sua vida espiritual morra, a sua vida relacional morra, até que todas as disrupturas possíveis e imagináveis se acometam sobre você? Nem depois da morte de Saul, Davi exerceu vingança, manifestação da ofensa no seu coração. Quando Davi assume o trono, ele pergunta: tem vivo ainda algum parente de Saul? Talvez o seu séquito palaciano, as pessoas que estavam à sua volta, falam: vixe, agora Davi vai dar cabo da genealogia de Saul, agora ele vai botar para fora toda a revolta desses anos de perseguição. Aí alguém fala: tem sim, tem um filho de Jonatas, ele inclusive tem problema nas pernas, manda trazê-lo. Mefibosete chega diante de Saul, de Davi, pensando: bom, agora ele vai me matar, e ele tem o direito de fazer isso, ele é rei. E Davi fala para Mefibosete, neto de Saul: durante toda a sua vida você vai comer da minha mesa, durante toda a sua vida você estará sob os meus cuidados. As terras que eram do seu avô agora te pertencem. Eu sou um cão, Davi. Quem sou eu para essa manifestação de amor? Eu sou um cão rejeitado. Não há nada na minha vida que desperte a possibilidade de uma esperança. Seria isso uma realidade se no coração de Davi a ofensa tivesse entrado. Misericórdia, perdão. O perdão liberta as amarras da mágoa e da ofensa. O perdão cura as feridas da alma. Se você está doente porque engoliu essa isca, libera perdão, tenha saúde. Terceiro, vingança não alivia sentimentos de ofensa. Os dois homens da narrativa anterior, em um momento da sua vida, tiveram possibilidades de exercer vingança implacável contra os seus ofensores. José poderia ter mandado prender, matar seus irmãos, mandá-los para a prisão e deixá-los lá até que morressem. Poder para isso José tinha, ele era o segundo no reino. Davi podia ter executado Saul, ou deixado Abisai fazer isso. Oportunidade ele teve. Poder e oportunidade são perigosíssimos para aqueles que estão engolindo a ofensa. Poder e oportunidade para os ofendidos é perigosíssimo. Em algum momento, por ter poder e ter oportunidade, você que está engolindo a isca de Satanás, você vai exercer vingança, você vai manifestar o ódio. Usar o poder e a oportunidade para a vingança é permitir que a isca de Satanás cale lá fundo. Sabe aquele peixe que quando é atraído pela isca, ele vai tão vorazmente que ele engole a isca, o anzol, a chumbada, 2 metros de linha, que você precisa esviscerar. Literalmente você precisa abrir o peixe se quiser resgatar a isca. Isso é o que acontece com aqueles que têm permitido, porque tem poder e oportunidade, exercer a isca de Satanás. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 12, 19 a 21.
José não permitiu se sentir ofendido e não se vingou dos seus irmãos. Essa decisão o manteve no propósito de Deus para salvar o Egito e salvar outras nações. A ofensa que Davi aceitou o fez perder tudo. Ele perdeu o trono, ele perdeu a promessa, ele perdeu a intimidade com Deus e ele perdeu a vida, porque no final da sua história ele se joga sobre sua lança, ele se suicida. O coração humilde de Davi o levou a ganhar tudo: trono, fama, riqueza, legado espiritual, porque a palavra diz que no trono de Davi, eternamente se assentaria alguém para governar. Hoje no trono celestial está assentado o filho de Davi, o rei dos reis, senhor dos senhores. Sabe por quê? Porque Davi não engoliu a isca de Satanás. E para concluir, caminhando para a conclusão, eu quero falar com você e para você sobre a ofensa em Jesus. Não é a ofensa de Jesus, é a ofensa em Jesus. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ah, você está se sentindo ofendido. Ah, você está se sentindo injustiçado. Ah, você está dolorido nas suas emoções. Eu quero te apresentar Cristo Jesus, aquele que foi para uma cruz, aquele que sofreu na carne, não as injúrias do homem, não as injustiças sociais, não as injustiças verbais, as quais ele também suportou, mas a ofensa que Jesus suportou no seu lugar, no meu lugar, se traduzem em cravos que foram fincados nas suas mãos, cravos que foram fincados nos seus pés, açoites desumanos, a maior manifestação de ódio ele suportou, a maior tradução da ofensa da humanidade, porque ele te ama, ele suportou. Qual é o motivo do seu sentimento de ofensa, filho? Por que você está se sentindo ofendido? Eu quero complementar uma pergunta para você. O que Jesus fez para você se sentir com esse sentimento? O que Jesus tem a ver com as suas desconexões, para você se afastar dele, para você se afastar da sua casa, da sua presença? Sabe, queridos, hoje eu terminei a primeira leitura da Bíblia o ano todo, concluirei a segunda até dia 31 de dezembro, e pela graça e misericórdia do Senhor, lerei o Novo Testamento mais pela terceira vez. Não é desempenho, viu? Eu preciso dessa palavra, mas ela me ofende. Ela me ofende. Eu leio nela que eu sou pecador. Eu abro ela e ela me diz que eu sou indigno. Eu leio que os meus atos de injustiça são trapos de imundícia. Eu leio que se não for pela graça de Cristo, eu estou condenado. Ela me ofende, ela me confronta, ela confronta os meus pecados, ela ofende a minha sensibilidade, mas graças a Deus que ela faz isso na minha vida. Graças a Deus que ao ler eu encontro o renovar da graça sobre minha vida. Ao ler eu sou confrontado, porque miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como ela me ofende, mas como eu recebo uma manifestação de amor, como eu encontro o amor de Cristo,
como eu encontro o amor de Deus, continuarei até Ele voltar, sendo ofendido por essa palavra, porque eu preciso ser confrontado. Se a verdade me confronta, como eu disse no exemplo, é verdade, eu tenho que mudar. E é uma verdade que eu sou pecador, porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Como é que você se sente diante dessa verdade? Isso te ofende? Mas é a verdade. A ofensa, como isca de Satanás, procura nos tirar do lugar onde nos encontramos. Por isso, quando a ofensa entra no coração, o ofendido quer sair da onde ele está. Eu capturei a ofensa, eu engoli a ofensa, agora o lugar que eu estou me incomoda. As pessoas que estão na minha volta são agentes da ofensa, elas tocam as minhas emoções. Por isso o cônjuge ofendido quer deixar o casamento, o empregado quer deixar o emprego, o filho quer deixar o lar, e o crente quer sair da igreja, porque ele olha para a ofensa e diz: o lugar em que eu estou é um lugar que me faz me sentir ofendido. É sério? É isso? É verdade? O que Jesus tem a ver com essa história? O que Jesus tem a ver com a sua história? Se não for para manifestar a graça e a misericórdia e falar para você: quem é o homem para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? Você está falando para Deus: Senhor, que injustiça! Senhor, olha o que fizeram! Olha para aquela cruz. Olha para aquela cruz. Você quer falar de injustiça? Olha para Cristo. Olha para a história, para a vida de Cristo. Olha para o que Cristo fez, o que Ele suportou. E mesmo pregado numa cruz, por conta dos meus e dos seus pecados, da sua boca sai: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você quer curar você, o seu coração? Você quer vomitar essa isca? Sabe quando você come alguma coisa que começa a te fazer mal? Você começa a arrepiar, o teu organismo está dizendo: cara, isso é ruim, cara, isso não presta, cara, isso vai acabar te matando. Por isso que, por um senso de autopreservação e autoproteção, gera uma vontade, um desejo de vomitar. Não é uma figura agradável, mas cada um aqui, a começar em mim, nessa noite, deveria vomitar do coração a isca de Satanás. Cada um, sabe por quê? Porque ela vai te matar. Ela vai te matar. Identidade espiritual revela onde você está e o lugar que Deus te colocou. Afaste do seu coração todo sentimento de ofensa e libera perdão para obter cura. Quero remédio para a isca de Satanás? Libera perdão. Libera perdão. Diga para o Satanás, diga para o diabo: diabo, eu não engulo mais essa. Diabo, eu não vou viver mais isso. Diabo, eu não vivo mais essa realidade. Fiquem em pé. Fiquem em pé, estamos encerrando. E como foi de manhã, ante uma palavra que nos confronta, e eu sou o primeiro, viu? Porque muitas vezes na minha vida
eu engoli a isca de Satanás. Eu permiti que a ofensa dominasse as minhas emoções. Eu permiti que a ofensa determinasse o curso das minhas ações. Ainda hoje, Satanás me oferece essa isca. Ainda hoje, eu tenho que lutar para não engolir a isca de Satanás, não permitir que a ofensa entre no meu coração. Mas se você que está aqui comigo ouviu essa palavra, precisa liberar perdão, precisa ser tratado. Somos humanos, somos fracos, somos falhos. E se em algum momento você botou para dentro a ofensa no seu coração, e todas as consequências que nós vimos aqui, ou outras tais, estão fluindo na sua vida, elas estão te distanciando de Deus. O objetivo da isca é matar. A isca atrai o peixe, se mostra atrativa para tirá-lo do seu ambiente e levá-lo à morte. É isso que a isca de Satanás quer fazer com a sua vida. Se essa é a sua realidade e você quer declarar para céus e terras que você não viverá essa realidade, que você rejeita no seu coração viver essa realidade, eu te dou a oportunidade. Vem até a frente, eu quero orar com você. Eu não vou nem orar por você, eu vou orar com você, porque eu sou um homem que preciso me fortalecer, me posicionar para não ser capturado pela isca de Satanás. É a sua oportunidade. Você está vivendo essa realidade? Você colocou a isca de Satanás no teu coração? Esse sentimento está dominando, está conduzindo as suas emoções? Às vezes vem sobre mim, e eu tenho que lutar, eu tenho que vomitar, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que rejeitar, eu tenho que declarar: Satanás, vai pescar no outro lugar. Satanás, vai esfregar essa isca em outro, porque em mim eu não quero. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me rendo ao Senhor, quando eu tenho a convicção da minha identidade em Cristo. Queridos, eu não quero expor você, não há necessidade. Você pode render o seu coração aí aonde você está, sem se movimentar. Você pode tomar sua decisão, mas se você sair daqui nessa noite ainda com a isca de Satanás no teu coração, cuidado, cuidado, porque os efeitos dela são mortais. Os efeitos dela vão levar você a querer sair do lugar que você está, a rejeitar pessoas, a se afastar de pessoas. E não tem a ver com pessoas, não tem a ver com lugares, tem a ver com o nosso coração. Quem decidiu engolir essa isca? Quem te obrigou a engolir essa isca? Se não foi você mesmo, se não foi você mesmo que desejou. A decisão é nossa, a decisão é nossa. Eu não quero mais, eu não aceito mais viver debaixo do governo da emoção, da desconexão, da revolta que me leva a distanciamento de Deus. A ofensa faz isso. Ela é a isca de Satanás. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nessa noite a tua igreja, os nossos corações, as nossas emoções. Nós rejeitamos, Pai, nós rejeitamos toda oferta do diabo para dominar os nossos corações. Nós rejeitamos toda isca de Satanás lançada sobre a igreja. Pai, em nome de Jesus, quebra toda cadeia emocional, quebra todo bloqueio emocional. Pai, que haja um liberar de perdão,
Que haja, Senhor, um fluir da tua graça, a manifestação do teu amor que nos transforma. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as manifestações humanas que traduzem, Senhor, revolta, ódio, distanciamento, fragilidade, falta de fé. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, declarando para céus e terra: queremos, Senhor, o melhor, queremos viver o melhor, não queremos mais ser dominados, não queremos mais ser conduzidos pela ofensa no nosso coração. Num declarar, Senhor, do coração, nós liberamos perdão. Pai, que a liberação de perdão possa estar agora acontecendo no coração da igreja. Eu oro, Senhor, agradecido pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Rejeita essa isca. Por mais atrativa, por mais que o teu coração diga para você: não, mas você foi injustiçado, não, mas você tem razão. Não é sobre razão, é sobre amor, é sobre graça, é sobre misericórdia. Muito bem, rápidas comunicações. As fichas para o face a face de homens já estão na central de membresia. Dia 29 e 30 de novembro, 1 de dezembro, o último face a face de homens. É isso aí, tem uma galera que vai trabalhar também, as fichas estão lá. Quem acredita em milagres aqui? Quem acredita em milagres? Terça-feira, terça de milagres. Se você tiver a oportunidade, venha. Nós cremos em milagres. Traga visitantes, venha aqui, vamos encontrar aquele que ainda hoje, pelo operar do seu poder, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com Cristo Jesus, o dono da igreja. Ele ainda hoje opera sinais, prodígios, maravilhas no meio da igreja. Amém? Levante suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.